Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa live, para a glória de Deus. Vou fazer uma oração e passarei para os músicos estar louvando a Deus com 2 hinos. Deus seja louvado. Nessa oração, quero apresentar uma família, ao qual está com 4 membros da família contaminados com o vírus aí do coronavírus. Amigo nosso, tem 2 membros da família que está entubado e 2 está em casa, mas está a família inteira contaminada, e 2 está bem grave que está entubado. Então eu quero apresentar a Deus e orar essa família, e peço aos irmãos que continuem apresentando essa família na presença do Senhor, para que Deus venha guardar esta família, amém? Amado Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor Jesus, mais uma vez aqui na tua casa, somos gratos a Ti pela salvação, somos gratos a Ti pela vida, pela paz, pela esperança e pela confiança que temos na Tua pessoa bendita. Pai querido, nós somos a Tua igreja, somos o Teu povo. Ó Deus, tomamos posse da palavra, e nesse momento eu quero orar por aquela família, Senhor. Ó Deus, ao qual se encontra 4 membros da família contaminados com esse vírus. Deus amado, 2 membros da família se encontram entubados no hospital. Senhor, tenha de misericórdia, põe as tuas mãos, repreende este mal, esta enfermidade sobre aquela família. Oh Deus, Pai querido, Senhor Jesus, estenda as tuas mãos sobre aquela família, e não permita nenhuma morte física naquela família. Está repreendido na autoridade que há no nome de Cristo todo espírito da morte, em nome de Cristo Jesus, na autoridade que há no nome do Senhor. Deus, recebe esta oração como cheiro suave dentro da tua presença. Recebe o louvor que o teu... Ok, som. Irei falar alguns minutos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida dos que aqui se encontram, com o propósito de adorar a Deus. Aleluia. Peço aos irmãos que abrem a sua Bíblia em João capítulo 5, no capítulo 5 de João, Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, o versículo 25 e o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25 e o versículo 29. Eu irei ler. Fala assim o versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 29. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação.
Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente sabe muito bem que os tempos, eles passam, né? Os tempos vão passando, gerações passam, gerações chegam, gerações envelhecem, as coisas mudam, muitas coisas mudam com o passar do tempo, e também com o passar do tempo, os anos vão passando, a gente percebe que a gente também vai esquecendo de algumas coisas, até mesmo da Bíblia. A gente parece que vai deixando de falar delas. Parece que elas não têm mais interesse. Nós não temos mais interesses em umas coisas que nós tínhamos tanto interesse há 10, 12, 15, 20 anos atrás. Parece que os tempos vão passando e as mesmas coisas em que nós tínhamos interesse por elas há 20, 30 anos atrás, parece que essas coisas já envelheceram e nós não temos mais interesse nessas coisas. O próprio Cristo disse em que por se multiplicar a iniquidade, em que o amor se esfriaria, e a gente percebe que isso está acontecendo. O amor até mesmo pelos conceitos de Deus, amor pelos preceitos de Deus, pela causa maior de Deus, que é a salvação e a grande ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Nós já não temos mais interesse sobre isso, nós nos interessamos. Tanto é que nem pregamos mais sobre isso. Dificilmente nós vemos alguém falar sobre salvação. Não tenho mais interesse sobre salvação. Não temos mais interesse. Não temos mais interesse. A salvação envelheceu a nossa mentalidade. Envelheceu. Nós temos outras prioridades. Mas como eu sou um pastor atrasado, careta, vencido, eu ainda falo de salvação, ainda falo da morte de Cristo, ainda falo do Calvário, ainda falo do arrebatamento, ainda falo. E a gente vai para a Bíblia, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 13, aos Tessalonicenses, tinha alguns irmãos que Paulo, na linguagem dele, chama de ignorantes. Quando Paulo chama esses irmãos de ignorantes a respeito do assunto da salvação e da esperança em Cristo, Paulo só queria dizer: vocês não estão entendendo. E aí, Paulo se expressa aos Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 13, ele diz: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo estava dizendo para os irmãos que não estavam entendendo, eles não compreendiam, ele estava dizendo: eu não quero que vocês sejam como os demais. Qual seria esses demais? As pessoas que viviam
com as suas mentes confusas, suas mentes perturbadas, suas mentes confusas, sem entender e sem saber qual que era o futuro daquele que morria fisicamente. Paulo dizia: o mundo vive confuso com isso, o mundo vive perturbado com isso, a não entender o sentido da morte física, mas nós não, nós somos igreja do Todo-Poderoso. Eu não quero que vocês sejais como os demais, que não têm esperança. Aleluia! Eu não quero que vocês vivam como o mundo, com a mente perturbada, turbada, sem ter esperança a respeito da morte. Paulo dizia isso. Não se entristeça. Não viva como se tivesse, disse Paulo, batendo no ar. Não, nós temos firmamento, nós temos posição de Deus, nós temos esperança, nós temos promessa, nós somos a igreja. Nós não vivemos desamparados, não, nós somos a igreja. Não sejais ignorante acerca dos que já dormem. Mentes perturbadas. Não entendia o que acontecia com quem morria fisicamente, inclusive os da igreja que tinham aceitado a Cristo. E aí, no versículo 14, ele diz: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Cristo, Deus o tornará a trazer com Ele. Cremos que Jesus ressurgiu dentre os mortos, aleluia. Assim também cremos que aos que dormem em Cristo, quem são os que dormem em Cristo? Que Deus a tornar a trazer com Ele. Os irmãos, a igreja, ao qual se submeteu a aceitar a Cristo como Salvador na sua alma, com prazer e vontade e desejo de abandonar o mal, abandonar o que não presta. Ele diz: certamente Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Cristo, quem? Os irmãos que estão morrendo na fé. Os irmãos, a igreja que está morrendo na fé, que está morrendo na esperança. O texto diz: cremos que Jesus tornará a trazer com Ele. Deus tornará a trazer com Ele. Não tem nada perdido. Não tem motivo para se desesperar. Deus tornará a trazer com Ele. Deus vai trazer, não importa onde está. Inclusive o texto vai dizer que aos que morreram em Cristo, Deus a tornará a trazer com Ele. O interessado é Deus. Quem tem prazer nisso é Deus. Quem tem vontade nisso é Deus, em trazer os irmãos para Cristo, os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com Ele. Deus tornará a trazer. Tem um texto na Bíblia, João capítulo 14, versículo, parece que versículo 3, me alegra muito a expressão que Cristo disse, e que Ele iria para o Pai, e Ele voltaria de novo, e Ele diz que para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou preparar-vos lugar, e voltarei para que aonde que eu estiver,
estejais vós também. A expressão de Cristo em João capítulo 14 e o versículo 3, a vontade dele, o desejo dele, o esforço dele é que aonde ele estiver, a igreja estejais com ele, junto com ele, unido com ele, viver eternamente com ele. A igreja tem esperança, ela tem certeza, ela tem convicção de promessa de Deus. Não sejais ignorante acerca dos que já dormem. Deus tornará a trazer com ele. Deus tem interesse na vida do salvo, Deus quer o salvo. Salmo, me parece que 115, versículo 16, diz em que Deus tem prazer, Deus se alegra na morte de um justo, de um salvo. É outro mundo ao qual nós precisamos compreender. Estamos vivendo tempos que parece que não temos esperança. E no versículo 16, ainda do capítulo 4 de Tessalonicenses, Paulo se expressa da seguinte maneira: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, aleluia, ressurgirão primeiro. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. A igreja não está aqui, é desamparada não, ela tem promessa de Deus. E no versículo 18, Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz: portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Isso te consola? Isso te alegra? Consolai uns aos outros com essa palavra. Isso te alegra? Em dizer que você vai ressuscitar, caso você permaneça firme com Cristo até a morte? Isso te fortalece? Isso te consola? Isso não consegue mais lhe alegrar? Você se alegra em dizer que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja? Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6. João escrevendo, ele diz assim: bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele santo que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Ao tocar da trombeta de Deus, aonde diz em Tessalonicenses capítulo 4. A primeira ressurreição é para os salvos. A primeira ressurreição é para quem morreu em Cristo. A primeira ressurreição é para quem tem esperança. Aleluia, aleluia. Bem-aventurado o santo, e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você tem parte na primeira ressurreição? Ou na segunda ressurreição? Você terá parte, está incluído, está determinado com as tuas atitudes, na primeira ressurreição, bem-aventurado, ou na segunda ressurreição para o juízo final?
primeira ressurreição é para a igreja. É por isso que o texto diz: bem-aventurado os que faz parte da primeira ressurreição, o arrebatamento. Você faz parte da primeira? Ou faz parte da segunda? A segunda é para o mundo. Juízo final. Depois do milênio. Depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Depois do milênio. Depois da guerra de Gog e Magog. Aí chegará o juízo do trono branco. E aí chegará a segunda ressurreição para quem? Para quem morreu no pecado de Adão, até o momento do final da grande tribulação. Aleluia! Aleluia! E aí diz o texto, aleluia! Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Aí diz ainda: sobre estes não terá poder a segunda morte. Sobre este que faz parte da primeira ressurreição, sobre este não terá poder nenhum sobre eles a segunda morte. A segunda morte, biblicamente falando, a segunda morte é a morte espiritual. É a morte espiritual. A primeira morte que a Bíblia se refere à primeira morte, a morte física. A morte física. A morte física, ela é inevitável. Ninguém, a não ser quem irá fazer parte do arrebatamento da igreja. A morte física, ela é inevitável. Não tem como evitar ela, a não ser os que vão ser arrebatados. A morte espiritual, Jesus Cristo morreu no Calvário, derramou seu sangue para nos livrar, para tirar o poder da morte, tirar o poder de Satanás, tirar o poder da morte. E o texto diz: sobre estes que faz parte da primeira ressurreição, não terá poder sobre eles a segunda morte. O que? A morte espiritual não terá poder sobre esses. Sobre estes que faz parte da primeira ressurreição, não terá poder a segunda morte. Quem faz parte da primeira ressurreição eliminou todo o poder de Satanás e de tentação para quem foi arrebatado. Então a segunda morte está isento. Quem faz parte da primeira ressurreição, ao tocar na trombeta, Deus tornou a trazer com ele, arrancou da sepultura para ir para o tribunal de Cristo. Sobre esse Satanás, e nem o mundo tem mais autoridade, e não tem mais como ele ser tentado para morrer espiritualmente pelo pecado, não. E aí o texto se expressa: sobre estes que faz parte da primeira ressurreição, não terá poder sobre eles a segunda morte. João capítulo 5, e o versículo 25 e 29. Aonde eu li. Diz o texto, eu sei que pregar sobre isso nos dias de hoje não tem mais tanta importância, não tem problema. Não tem problema. Não deixarei de falar sobre a vida de Jesus. Não sou pregador de rosas. Não sou, e nem tampouco estou em busca de ibope. Não. Falarei da salvação. Falarei do arrebatamento da igreja. Falarei da primeira ressurreição. Falarei dos milagres ao qual mudar o caráter do homem para se tornar um verdadeiro morador do céu. Não sou pregador de rosas. Não preciso de ibope. João capítulo 5 e o versículo 25. Ele diz: em verdade vos digo. Isso aqui, quem está dizendo aqui é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus.
João capítulo 5, versículo 25, ele diz: bem, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou. Quando ele diz que vem a hora e já chegou, ele se refere à dispensação do grande acontecimento do arrebatamento. A dispensação da graça. Quando Cristo diz, vem a hora, e em seguida ele diz, já chegou, ele quer dizer a dispensação do arrebatamento, que tenho muito prazer em participar dela. Estou dentro dela. Querendo Satanás ou não, eu faço parte do povo que aguarda o arrebatamento da igreja. Querendo Satanás ou não, eu estou dentro da dispensação privilegiada. A dispensação em quem o profetizado, o Emanuel, o Filho de Deus, disse que vem me buscar. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Consolai uns aos outros com essa palavra. Isso já não consola mais você, não? O que é que te consola? É ser pregador? Você está ruim, meu amigo. O que é que te consola? É ser famoso? Você está mal, hein, meu amigo? O que é que te consola? É ser um pregador de excelência? Você está mal, hein, meu amigo? Que mau desejo, hein? Tanta coisa boa para tu querer. E tu quer, se alegra em querer ser um grande pregador? Um grande cantor? Paulo falou do arrebatamento e mandou que a igreja de Cristo se alegrasse com eles, com isso. Isso ainda me alegra. Isso ainda me alegra. Saber que faço parte da igreja que aguarda o Filho de Deus, isso me contenta. No dia que isso deixar de me contentar, eu estarei desviado. No dia em que eu deixar de me alegrar, em por eu ser salvo, certamente estou desviado. Se tu não se alegra mais em dizer que é salvo, tu está desviado. Se você não tem mais alegria na salvação, aceita a Cristo de novo. Aceita. O profeta Jeremias profetizou no capítulo 9 e no versículo 23, não se alegre o rico na sua riqueza, e nem o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, mas quem tiver que se gloriar, seja em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Se tem uma coisa que devemos nos alegrar, é dizer que somos salvos. Se isso já não te alegra, meu irmão, aceita a Cristo de novo. Você não tem mais alegria? Está com a mente perturbada? Está que nem os crentes de Tessalônica? Ignorante, não entende mais nada? João capítulo 5, versículo 25, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, ou seja, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, a dispensação do nascimento e crucificação do Filho de Deus, já chegou. Aí ele diz ainda na continuação, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. A morte quis te calar fisicamente. O texto diz pelo Filho de Deus em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Isso me alegra. Isso me contenta. Isso faz eu virar um trator de esteira.
O que vier eu passo por cima. O que vier nós quebra no meio. Sabe por quê? Porque estou disposto, depois em que o meu corpo físico descer à sepultura, o texto diz em que eu vou ouvir a voz do Filho de Deus. Estou contente com isso. Isso me alegra. Isso me alegra. Isso me alegra. Estou muito contente com isso. Pode falar, Senhor. Fala. Onde é que vai ser enterrado? No Curuçá? Não sei. Aleluia. Aleluia. O que não vai acontecer comigo, talvez seja o mesmo que aconteceu com Lázaro. Aleluia. Porque Lázaro, ele morreu, adoeceu, chamaram Jesus. Jesus demorou 4 dias, quando chegou já estava morto. Aleluia. Após ele morrer, creio eu, isso é uma colocação minha, não é bíblica, em que ele deveria estar no Seol, ou no Hades, juntamente, quem sabe lá com Jeremias. É você, Jeremias? Sou eu. E você? Eu sou Isaías. Quem é você? Eu sou Lázaro. Lázaro, tu está em quê? Tu veio da dispensação da graça. Ô Lázaro, vem cá, fala para mim aqui alguma coisa. O que é? Vem cá, eu falei a respeito de um menino chamado Emanuel, e que ia nascer, e que ia ser o Salvador. Ô Lázaro, vem cá, esse menino já nasceu. Quem sabe no meio da conversa, Jesus chega na casa das irmãs de Lázaro, e chega no pé do sepulcro e diz: Lázaro! Lázaro deve ter dito para Isaías: é ele. Isaías, ele quem, Lázaro? Ele, o profetizado que tu profetizou. Não, ele, o Filho de Deus. Ele, o profetizado, ele está me chamando para retornar. Olá, hoje, Isaías, comigo não vai acontecer a mesma que Lázaro, não. Eu vou permanecer, vou sair com o corpo glorificado. Aleluia. Lázaro saiu todo amarrado de corda, de ataduras. Eu vou sair com o corpo glorificado, com o corpo transformado. Vou levantar da sepultura com o corpo transformado. Satanás, você está me tentando todo dia, mas o meu Senhor me garante vitória perpétua. O meu Senhor me faz me tornar um homem corajoso, desamedrontado. O meu Senhor. Olá, Isaías, dá licença que eu estou voltando. Ele me chama. O que é Lázaro? É ele, o que tu profetizou, está lá em cima, ressuscitando os mortos, curando os cativos, dando vida. É mesmo? Ele está libertando os cativos, dando vista aos cegos, libertando. Ô Isaías, dá licença que eu estou indo. Ouvir a voz de Deus. Aleluia. E em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Problema? Eu estou preocupado com o problema? Estou preocupado em ser fiel a Jesus. Você quer matar o corpo físico, você mata, mas vai ressuscitar. Eu vou ouvir a voz do Filho de Deus. Vou. Isso me alegra. Isso me contenta.
Não tem nada dessa vida que me alegre mais do que saber em que eu vou ouvir a voz do Filho de Deus na sepultura. Você quer matar, mata. Você mata a matéria. E a Bíblia diz que eu tenho que temer aquele que depois de matar a carne tem poder para lançar a alma no inferno. É esse que eu estou temendo. Estamos juntos. Eu e o Filho de Deus. Ao toque da trombeta, espero que meus ouvidos estejam afinados para ouvir a voz dele. E o texto diz: andar triste, coronavírus, problema dele. Estou com Cristo. É o que disse Paulo: ô morte, onde está a tua vitória? Ô morte, onde estão os teus agrilhões? Você canta de galo, morte, lá em quem não tem Cristo. Aqui não. Aqui não. Aqui estamos com Cristo. Não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós vamos morar com Cristo. Ele foi o meu pedreiro, não é dessa terra não. O meu pedreiro é o Filho de Deus. Foi fazer casa para me morar. Não sei quantos cômodos vai ter, mas é boa. Estou lá. Estou lá. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Com medo? Com medo? Estamos com o Filho de Deus. A morte física pode morrer, mas se eu morrer em Cristo, firme na obediência à palavra, o texto está me dizendo, o versículo 25, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Pronto, está tudo certo. Abandonei o pecado. Abandonei o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, quem peca não tem direito ao céu. Abandonei a mentira, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Procuro amar a todos, porque Paulo disse que se nós não tivéssemos amor, ainda que fosse batizado com o Espírito Santo, falasse em língua, profetizasse, mas se não tivesse amor, de nada disso adquiria, então eu luto para poder amar. O céu é feito de quem ama. Se está apegado porque você tem dons, porque você expulsa demônio. Os discípulos também um dia chegaram todos empolgados. Expulsaram lá os demônios, chegaram todos empolgados. O Senhor falou na cara de cada um: não se alegreis por submeter a vós os demônios, mas se alegrais antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Você está alegre porque sabe pregar? Está pouco demais. Ó, desse tamanho tu tá. Tu não está se alegrando com o céu, não? Tu está mal, meu filho. Você tá deprimido? Está com medo da vida? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Você vai ouvir? Ou vai deixar acontecer aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, disse: em que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas a vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. O seu pecado põe Deus para a direita e você vai quebrar a cara para a esquerda. Quem ouvir, viverão.
Pense num homem que é alegre por ser salvo, é eu. Nada desse mundo ainda me empolgou mais do que a minha salvação. Não, nada. É tudo bagatela. É tudo lixo. É tudo bagatela. Jesus disse que eu ajuntasse tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói. Sabe o que é isso? A minha salvação. O meu direito de ser salvo. Uma vida digna como filho de Deus. Não ajunte tesouro, bens materiais aqui na terra, onde pode a qualquer momento você perder. Não, mas ajunte tesouro onde o ladrão não rouba a tua salvação. Pense no homem que é alegre e agradece a Deus pela salvação, sou eu. Obrigado, Senhor, por eu ser salvo. Obrigado, Senhor. Versículo 29. Diz assim: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Qual que é esse bem? Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Qual que é o bem? Obedecer, aceitar a Cristo como Salvador e, mediante a palavra, ser moldado a cada dia, abandonando o que não presta, para poder nos tornarmos filhos de Deus. Aí o texto diz que os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Qual que é a ressurreição da vida? A primeira ressurreição é dos salvos. Ao toque da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Ressurreição da vida. Ressurreição da vida eterna. Ressurreição para morar com Cristo. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Agora vamos ver o restante do versículo 29. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Qual que é a ressurreição que você faz parte? A primeira ou a segunda? Tu está achando que tu vai dar jeitinho brasileiro como você dá na vida? Entra no ônibus pela porta do fundo, da frente, sei lá. Você está achando? Aqui não. Não vai empolgado com o que estão dizendo no mundo, não. Que todos os caminhos levam-me a Deus. Isso é artimanha de Satanás. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você quer morar no céu? Tenha uma vida transformada. E ainda que você morra fisicamente, ao toque da trombeta de Deus, os mortos que morreram em Cristo ouvirão a sua voz. Os músicos podem vir para cá. Ouvirão a voz do Filho de Deus. Bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não terá poder a segunda morte, a morte espiritual. A morte espiritual é aqueles que morrem no pecado, que morrem sem antes ter aceitado a Cristo como Salvador. Essa é a morte espiritual. Se morrer no pecado, biblicamente é morte espiritual. Quem fizer parte da primeira ressurreição, sobre esses não terá poder a segunda morte. Deus lhe abençoe, permaneça firme e possa ouvir a voz do Filho de Deus, mesmo após a morte física. Bendito seja o nome do Senhor, que palavra gloriosa, palavra maravilhosa, que Deus trouxe aos nossos corações. Eu não sei se você ainda não entrou nessa dimensão espiritual
Deus está falando com você. A gente acompanha nos grupos o quebrantamento, os pedidos que muitos vão fazendo. E isso está certo. Tem que compartilhar para nós tentarmos alcançar o maior número de pessoas, para que eles possam receber a palavra, a unção, a graça, a virtude do Espírito Santo. Talvez o seu dia hoje não está bom, mas amanhã o seu dia pode ficar muito melhor. E é isso que nós queremos entoar. Espírito Santo, não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Oh, oh, oh. Espírito Santo, cante. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Vai adorando ao santo nome do Senhor aí. Ei, ei, ei. Escute. Não é hora de Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor
que hoje ter amanhã será melhor, que hoje viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Aleluia, graças a Deus. Encerramos este culto, sendo grato a Deus pela vida de todos que o participaram. Vamos encerrar com uma oração. Nessa oração estarei orando pela Viviane de Jesus. Ela pede oração. Vamos te apresentar você em oração, Viviane. E também a Janete. Viviane e Janete. Estarei orando por vocês. E vocês mandem algum aviso em que Deus lhe concedeu vitória. Busque a presença de Deus. E seja fortalecida pela poderosa presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus lhe abençoe. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, eu quero orar pela Viviane, ó Deus, e também pela Janete. Senhor, Tu sabe qual que é a sua causa, o seu problema. Nesse momento, em nome de Cristo Jesus, Viviane e Janete, seja visitada pela presença do Espírito de Deus. O seu subconsciente seja enraizado pela glória do Espírito de Deus, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Pai querido, Pai santo, obrigado pela vida de cada um que aqui esteve, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.